Hoje iremos apresentar o Projeto Integrador 2, da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Esse projeto teve a colaboração de 8 alunos, de diferentes polos. Além da diferença entre polos, também temos a diferença de cursos, sendo eles 3 cursos diferentes: Engenharia de Produção, Administração e Processos Gerenciais, todos do eixo Negócios e Produção da Univesp. E aqui nesse slide temos a identificação dos alunos e de seus respectivos polos. E a temática proposta pela Univesp foi mapeamento de processos, e o tema específico escolhido pelos alunos foi mapeamento de processos em uma empresa de móveis planejados. E o nosso projeto tem como objetivo mapear os processos da empresa Montreal Móveis Planejados, desde a emissão do pedido de compra até a entrega final do produto ao consumidor. Nossa pesquisa, ao longo de 6 meses, também tem o intuito de promover a aprendizagem, o conhecimento e grafar a importância das ferramentas de mapeamento de processos. E agora vamos começar com a introdução da nossa pesquisa. Antes de tudo, é importante definir o que é um processo. O conceito de processo é definido na seção 3.4.1 da norma ISO 9000, edição 2000, como conjunto de atividades interrelacionadas ou interativas que transformam insumos, ou seja, entradas, em produtos, ou seja, saídas. Há vários exemplos de processos dentro de uma organização, como por exemplo um processo logístico que compõe a entrada e saída de um material, um processo de produção que acompanha a entrada do material, a transformação desse material em produto e a expedição desse material para o consumidor. Também podemos citar o processo de atendimento ao cliente, seja num processo de atendimento de venda, seja no processo de atendimento de devolução ou de reclamação. Então, cada setor de uma empresa tem ali os seus funcionários que estão envolvidos diretamente no processo. Ou seja, qualquer empresa, organização ou instituição é composta por processos. Logo, se faz necessário o conhecimento e o mapeamento de todos os processos que a empresa tem. E para realizar o mapeamento de processos, se faz necessária a utilização de ferramentas. E aqui eu irei citar 5 exemplos de ferramentas de mapeamento de processos. A primeira delas é o fluxograma. Ferramenta essa que escolhemos para mapear os processos da empresa Montreal. O fluxograma nada mais é do que um diagrama que simplifica cada etapa de um processo ou fluxo de trabalho. De forma simples e prática, ele utiliza símbolos e cada símbolo tem o seu significado. Ele visa estudar, documentar, planejar, melhorar e comunicar processos complexos de forma visual e clara. A segunda ferramenta que pode ser útil no mapeamento de um processo é a análise SWOT. Ela visa destacar os pontos fortes que podem ser aprimorados, os pontos fracos que precisam ser melhorados, as oportunidades de mudança e de melhoria e as ameaças ao mudar um processo. A terceira ferramenta é o diagrama de Ishikawa. Apesar de ser um pouco complexo, ele é muito eficiente. Tendo que ser feito em grupo, ele tem o intuito de apontar todas as causas de um determinado problema dentro de um processo, tais quais mão de obra, máquina, materiais, medidas, meio ambiente e método, a fim de se alcançar uma possível resolução de um problema. A quarta é a metodologia 5S, muito utilizada por grandes organizações para padronizar seus processos. É uma metodologia simples e muito utilizada em palestras e empresas. Ela utiliza 5 sensos. O primeiro é o senso de utilização, o segundo é o senso de organização, o terceiro é o senso de limpeza, o quarto é o senso de saúde e higiene, e o quinto e por último, senso de autodisciplina. Todos os sensos têm o intuito de eliminar desperdícios, reduzir tempo e padronizar um processo, a fim de alcançar eficiência. A quinta ferramenta é o ciclo Kaizen. O Kaizen é uma filosofia japonesa de aprimoramento contínuo, que busca a eficiência máxima em qualquer processo. Essa metodologia pode ser aplicada em qualquer âmbito da vida, seja o âmbito pessoal, profissional, familiar, afetivo, financeiro e entre outros. Resumidamente, o ciclo Kaizen possui 7 etapas. A primeira etapa é a identificação de uma oportunidade de melhoria. A segunda etapa é o mapeamento do processo atual. A terceira etapa é o desenvolvimento de uma solução de melhoria. E a quarta etapa é a implementação dessa solução. A quinta etapa é analisar os resultados após a implementação. A sexta etapa é a criação de um padrão, de uma padronização através da melhoria anterior. E a sétima e última é planejar os próximos passos a serem feitos conforme esse novo padrão, criando assim um ciclo de 7 etapas. E aqui está um exemplo de 5 grandes empresas que ajudaram a popularizar o Kaizen. Essas empresas são Honda, Nissan, Canon, Toyota e Panasonic. Começaram a utilizar o Kaizen no início dos anos 60 e não à toa, até hoje essas empresas são líderes de mercado e referências em seus setores.
Curiosamente, as 5 empresas citadas são japonesas. E outra curiosidade é que a maioria das ferramentas de melhoria contínua também são japonesas, pois tiveram como contexto histórico a reconstrução da economia japonesa pós Segunda Guerra Mundial, delicado período da história que fez com que o Japão fosse obrigado a se reconstruir. Em entrevista com o proprietário da Montreal, ele nos mostrou todo o mapeamento de processos da empresa, desde o início, onde tem todo o contato ali do cliente com a equipe comercial, até a entrega do projeto final. Então, através do fluxograma, vamos conseguir observar de uma forma clara e objetiva como é que funciona todos os processos da empresa. Então, aqui nós temos o início, né, onde o cliente ele entra em contato ali com a equipe comercial e apresenta quais são as suas necessidades. Uma vez em que o cliente aprova o projeto, temos ali a assinatura do contrato que é firmado entre ambas as partes, né, entre o cliente e a empresa. E nesse contrato é definido ali prazos de entrega e prazos de pagamento, entre outras cláusulas ali específicas de um contrato. Após essa assinatura, temos a definição do plano de corte, que nada mais é do que um detalhamento das peças que serão utilizadas no projeto. Como, por exemplo, quais são as cores, quais são as formas que serão cortadas, entre outras coisas. Após esse detalhamento, nós temos a compra do material que segue ali com o alinhamento das ordens de produção. Uma vez em que as ordens de produção foi enviadas para a equipe responsável, né, temos ali a produção dos móveis, e uma vez em que foi finalizada toda essa montagem, temos o agendamento da montagem, que é feito ali direto com o assistente, com o cliente. Após o agendamento ali, temos a montagem e instalação dos móveis, que é feito ali através de um profissional que ele é treinado e é capacitado para isso. Após essa finalização da instalação e montagem, temos a vistoria, que é feita pelo próprio cliente, e temos duas opções. Se a vistoria ela foi aprovada, se encerra ali a entrega do projeto. Se não for aprovada, tem que ser feita as correções apontadas pelo cliente para uma nova vistoria, e assim se finaliza todo o processo. Considerações finais. Esse estudo apresentou uma análise detalhada do mapeamento de processos em uma empresa de móveis planejados, utilizando a Montreal Móveis Planejados como estudo de caso. Com o objetivo de otimizar a produção e aumentar a competitividade, explorou-se a importância de formalizar os processos operacionais. O mapeamento se mostrou um recurso estratégico e valioso, pois permite identificar gargalos e eliminar desperdícios, promovendo maior eficiência e qualidade na entrega dos produtos. A relevância social, cultural e acadêmica desse projeto é significativa. Do ponto de vista social, processos otimizados oferecem aos consumidores produtos mais acessíveis e de alta qualidade. Culturalmente, o setor de móveis planejados contribui para a personalização de ambientes e reflete tendências de designer e sustentabilidade. Já no âmbito acadêmico, o estudo contribui para a teoria da administração de produção, especialmente na aplicação de metodologias como Six Sigma, oferecendo um instigo prático para melhoria contínua. Com base na metodologia empregada, que envolveu entrevistas e trocas de ideia em equipe, o projeto evidenciou a importância de uma comunicação clara e estruturada dentro da organização. A entrevista com o proprietário foi crucial para entender o fluxo de trabalho da Montreal, enquanto a colaboração entre os integrantes do grupo permitiu o desenvolvimento de um projeto robusto e de qualidade. Em suma, o mapeamento de processos na Montreal Móveis Planejados demonstrou como uma visão estruturada das atividades internas podem aumentar a eficiência, reduzir custos e melhorar a satisfação do cliente. Esse estudo reforça a relevância de implementar práticas de mapeamento de processos em empresas que buscam se destacar no mercado por meio de uma operação eficiente e sustentável. Para finalizar esse vídeo, gostaria de agradecer em nome do grupo ao orientador Daniel Gonçalves por todo o apoio e suporte dado ao longo deste 1 semestre de desenvolvimento e criação deste projeto. Também gostaríamos de agradecer à Univesp por todo o material didático disponível que foi concedido para nós para a realização e elaboração desse projeto. E por fim, gostaria de agradecer a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. E com isso chegamos ao final de mais um projeto integrador.